você que nos tem acompanhado aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o Salmo 22, que começa dizendo: O Senhor é meu pastor. Um salmo importante, um salmo muito presente na vida de todos nós, sobretudo naqueles momentos de maiores dificuldades ou de indefinições, nos quais sentimos a necessidade do apoio de Deus. De fato, o Salmo 22, com toda a sua beleza poética, é um salmo de confiança. Mas não uma confiança ingênua ou uma confiança mágica ou até mesmo infantil. É uma confiança de quem se abre para Deus com os pés na realidade. Se observarmos um pouco as expressões que o próprio Salmo nos apresenta, nós vemos que tem uma abundância do elemento da confiança: me conduz, não me falta coisa alguma, me leva a descansar, me encaminha, nenhum mal eu temerei, me dão a segurança. E paralelo a isso temos duas expressões que nos colocam em direto contato com a realidade, entendida como uma experiência perigosa. Uma experiência que precisamos viver com atenção e com discernimento. Vale tenebroso são todas as adversidades que podem se apresentar nessa realidade. À vista do inimigo são todos os obstáculos que podemos encontrar nesta mesma realidade. Nesse paralelo que apresentei aqui, já vemos, portanto, que o elemento da confiança, ele se sobressai, mas sem nunca esquecer que essa confiança só é um ato de fé autêntico quando ela tem os pés na realidade. Mas do ponto de vista poético e também teológico, o Salmo desenvolve duas imagens muito bonitas. Normalmente nós nos fixamos na imagem do pastor, mas ela não é a única imagem presente no Salmo para descrever Deus. Ela é a primeira, a maior, ocupa os 4 primeiros versículos. Mas olhando para a imagem do pastor, o que precisamos entender? O pastor é, antes de tudo, aquele que guia, aquele que conhece a estrada, aquele que tem a sabedoria para discernir qual estrada fazer e aquele que tem as ferramentas para poder proteger as suas ovelhas nessa mesma estrada, caso surja uma dificuldade. Portanto, a imagem do pastor invoca essa imagem muito comum no Antigo Testamento, recuperada também no Evangelho de João, da imagem de Deus que vai guiando o seu povo. Mas não é uma guia destacada, é uma guia que está junto, que intimamente caminha com aquele para o qual Deus abre um caminho na história. Portanto, a imagem de pastor encerra a ideia do guia e protetor e, ao mesmo tempo, a ideia do companheiro. Tem um elemento muito importante nessa ideia de companheiro, porque reforça o fato de que Deus caminha conosco na nossa vida, não destacado ou distante. A segunda imagem, também essa bonita, mas um pouquinho mais curta, ela ocupa o versículo 5º do Salmo, é a imagem da hospitalidade. Os 4 primeiros versículos nos falam de uma estrada que o pastor abre diante de nós e uma estrada que ele faz conosco. Quando chegamos no versículo 5º, a estrada cessa, o caminho já foi feito. Aqui somos acolhidos. O versículo 5º está falando da hospitalidade, alguém que recebe na sua casa. Portanto, do Deus pastor, passamos para o Deus hospitaleiro e acolhedor. A imagem do óleo, a imagem da mesa, do pão e do vinho indicam exatamente isso, uma intimidade acolhedora na qual Deus nos nutre. Ora, esses dois elementos, do pastor guia e companheiro e do acolhedor hospitaleiro, são imagens da experiência da peregrinação. Um ato religioso que Israel repetiu várias vezes na sua história e que, como ato de fé, pode explicar a nossa vida. A nossa vida é uma peregrinação, na qual sentimos a necessidade desse guia que nos acompanha, mas também a necessidade daquele que nos acolhe, nos dá o refúgio e nos nutre para que consigamos seguir essa estrada. De fato, o último versículo do Salmo expressa esse desejo de habitar a casa do Senhor. Pensando no Antigo Testamento, a referência é diretamente ao templo, para o qual os peregrinos judeus se dirigiam de tempos em tempos. Mas para nós cristãos,
não se trata mais de um lugar geográfico específico. Esta casa do Senhor que nós queremos habitar é a própria pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor. Nesse sentido, o salmo que se apresenta como uma oração peregrinante, a oração de quem está no caminho e se descobre acolhido e nutrido por Deus, ele nos orienta no último versículo que a certeza de que somos encaminhados para Cristo deve nos alcançar em qualquer momento da nossa vida e em qualquer situação. A certeza de que chegaremos à casa de Deus, o habitar indica a intimidade, a relação direta, ou seja, nós estamos nos encaminhando cada vez mais para Cristo, deve nos sustentar nos momentos vários da nossa história, nos nutrindo, nos estimulando, nos educando e, sobretudo, conservando a nossa esperança de vida.